Olá, bem-vindos ao canal de Brechó de Resenha. Meu nome é Lourdes e hoje eu trouxe um assunto bem bacana para conversar com vocês, que na verdade foi um trabalho que eu fiz de faculdade há 2 anos atrás, que era onde a professora pegou um livro que a gente estava trabalhando na época, estudando na época. O nome do livro era Didática e Formação de Professores, do curso de pedagogia que eu estava fazendo. Esse livro, ele está online no site. Se vocês colocarem lá o nome do livro e botar Uniaselv, vai vir certinho o livro no qual eu estou falando. Ele foi escrito pelos professores Ana Clarice Alencar Barbosa, Kátia Regina Bublitz e Mônica Maria Baruffi. Excelentíssimo. Ali fala sobre a ação do professor, do gestor, deveres, a função, enfim, fala toda a dinâmica de um professor e de um gestor dentro de uma escola. Nossa parte foi da página 104, da 105 até a 108. Ali a gente tinha que fazer uma resenha. Foi formado duplas. Essas duplas tinham os tópicos para fazer uma resenha sobre o que é ser um professor, o que é ser um gestor, como desenvolver isso dentro da escola. Ali tem um trecho que diz que José Carlos Libânio, criador do tema Pedagogia Crítica Social, dos conteúdos e suas teorias estão ligados à didática e formação dos professores, organização e gestão da escola. Diante disso, tem Freire, que afirma que é necessário ter visão aberta dos problemas sociais que estão em torno da escola, pois é ali que emergem soluções infinitas. E aí, eu, como gosto de brincar um pouquinho com as palavras, eu acabei criando uma sátira, mas não com o intuito de ridicularizar isso, não, de deixar o tema um pouquinho mais gostoso e uma forma diferente para aprender isso. Eu criava isso nas minhas apresentações de artigos de semestre. Eu sempre apresentava de uma forma poética, de livro, enfim, eu gostava disso até porque eu tenho uma facilidade em fazer, mas eu achei que era legal fazer porque assim é tanta função de um professor e de um gestor que coube, sabe, fazer isso de uma forma mais satirizada. Mas bem bacana. Eu vou ler agora para vocês. Esse texto foi feito em 2/5/2018. Já tem uns 2 anos e alguns meses. O texto diz estimulação para o estudo. Né? Nosso tópico englobava, o conteúdo dele era como estimular o estudo. Um professor pode fazer isso. Vou ler. O texto diz que, enquanto professor, precisamos ser criativos, para que os alunos aprendam até sem livros. Uma tarefa muito difícil de se fazer. Ensinar o leigo a falar, ler e escrever. Mas o professor tem um quê de mágico, equilibrista e malabarista. Já ensinamos até o cego a ler. E o professor ainda precisa atingir objetivos satisfazendo as principais necessidades. E ser muito criativo. Disso não podemos esquecer. O professor tem que planejar tudo que norteia: plano de aula, plano de projeto, plano de ensino e plano de fuga quando a coisa fica feia. Tenho saudades da escola de onde vim, que o único plano era chegar primeiro na fila da merenda para comer a melhor carne com aipim. Mas voltando ao contexto, não esqueçamos da importância de tratar com relevância a vida prática, para que assim assimile muito bem o conteúdo passado e que dele tire seu legado. Libânio ainda traz com destaque que ser professor é arte, pois devemos, primeiro, auxiliar nas habilidades do desenvolvimento, segundo, tanger a resolução de exercícios e na execução de tarefas, terceiro, desenvolvê-los no intelecto de pensar
independente e criativo, adquirindo métodos próprios? Contudo, precisamos ainda elogiar. E se acham que acabou, prepare seus ouvidos. Tem ainda a valorização da família, da comunidade e da cultura onde o aluno está inserido. Vida dura de professor, não é? E para finalizar, ele vai precisar de mais alguns dons. O de ser ator, tem que ter uma personalidade polida, atitude profissional, clareza no que fala, objetivos concretos, seriedade, conhecimento e ainda servir de exemplo aos seus alunos na sua vida adulta. Então pergunta, onde está escrito no texto que essa luta é só do professor? Porque há muitos estão vendo o professor adoecendo, a vida lhe devendo, sem nunca lhe pagar. E nesse mundo globalizado, por essa galera que me rodeia, e quando muito serei lembrado como o professor recalcado que só me olhava de cara feia. Brincadeiras à parte. O professor precisa sim ter um bom planejamento, ter base sólida do que vai falar, né? E saber cativar a atenção dos alunos, explicar para ele por que essa matéria que está sendo passada vai ser tão importante para a sua vida adulta. E após um dia inteiro de aula, conseguir ter jogo de cintura e um belo sorriso no rosto, para chegar em sua casa, lidar com sua vida pessoal, acalentar os filhos, dar atenção ao marido ou à esposa, deixar a casa em ordem, deixar todos alimentados. E quando todos estiverem dormindo, sono sossegado, a única coisa que esse professor quer é a casa em silêncio, suas atividades em paz e planejar para outro dia. Então, eu só queria deixar um recado que o professor é um herói realmente sem capa, é uma frase assim bem clichê, mas é sim uma verdade. A ele, meu muito obrigado. É ele quem forma o mundo. E se o mundo tem de bom para nos oferecer, é porque foi um professor quem formou. Desde uma opinião, desde uma profissão, desde uma comunidade, tudo é norteado por um professor. Então, meu muito obrigado.